Bom dia! Depois de algum tempo, novamente, vamos a uma pequena reflexão. O bem e o mal nas religiões. Eu não conheço todas as religiões, alguns detalhes de algumas religiões, algumas religiões eu conheço um pouco mais, tá? Especialmente da cristã, claro, com a qual eu convivo desde pequeno. E vocês sabem que eu analiso as religiões a partir do seu leito, do seu berço, que é a realidade material. Então, no mundo material, nós todos conhecemos muito bem o que é o bem e o mal. Ou conhecemos muito mal também, às vezes, o que é o bem e o mal. Mas a gente tem certos instintos sobre isso, né? O que é mal mata, nos mata a nossa família, nosso mundo, nossa realidade. E o que é bom mantém, ou até melhora a nós mesmos, o nosso mundo, nossa realidade. É mais ou menos isso que se define, né? De bem e mal. Bom é não estar doente. E bom também é quando a gente está doente ser cuidado, ser curado. Mal é a gente ficar doente a ponto de ficar muito fraco, de perder capacidades, de não ter mais cura, de morrer. Então nós sabemos disso por um instinto humano, natural. E como é natural, material, ou causado por política, economia, então isso também se reflete na linguagem, ou na religião, na linguagem religiosa da religião ou das religiões. Por exemplo, nos vikings, na religião celta, a religião nórdica, ali dos países ali Suécia, Noruega, países de navegação, Dinamarca. O mal para eles era perderem sua terra, serem invadidos. Ou como eles eram muito navegadores, as serpentes, os monstros do mar. Isso acontece também, acontece também na própria base da religião cristã, né? Fala dos monstros do mar. Os monstros do mar, não do bar. Podem haver monstros do bar também. Mas isso seria um mal, porque mata, destrói. Na China é interessante a religião, as religiões daquela região, a religião budista. Na China tem lá o dragão chinês. O dragão chinês, ele é uma divindade muito interessante. Ele nem é bem uma divindade, tá? É uma força, tanto do bem quanto do mal. Tanto que existe aquele símbolo do yin e yang, né? Que é preto, mas branco,
e os dois estão na mesma proporção e um pouco misturados. O mal tem um pouquinho de bem dentro, o bem tem um pouquinho de mal dentro, e estão bem proporcionadamente distribuídos dentro de um círculo. Tente procurar, bem interessante. E as outras religiões todas, em todo mundo, há bem e há mal. Porque são da realidade material. O bem é a manutenção e melhora da vida. O mal é a destruição da vida. Então, aqueles próprios totens, vamos chamar assim, que os africanos colocavam nas encruzilhadas dos caminhos, lá na África ainda. Imagino que algumas tribos colocam até hoje, né? E que são repetidos, de certa maneira, aqui na Umbanda brasileira. Eles ainda fazem, de certa maneira, isso, né? Repete. Que afasta o mal, o inimigo, para manter o bem do seu grupo, da sua família, da sua tribo. E são coisas milenares que se repetem. A religião cristã, como todas monoteístas praticamente, né? Diferente das politeístas, onde não há uma figura do diabo, porque são muitos os deuses. Mas eu não conheço tão bem o hinduísmo, mas realmente nunca ouvi falar assim, de que uma divindade fosse o mal. No budismo nem há o mal, porque nem tem uma divindade, é tudo uma questão de integração ou não estar integrado. Então, na religião cristã, que é o que eu melhor conheço, há sim certos setores, como eu já disse, a religião cristã no mundo é extremamente diversa, eu diria até dividida, pelo menos para as pessoas radicais ela é dividida pelas pessoas radicais, não as pessoas que pensam, que dialogam, não, pelos radicais, os fanáticos, os fundamentalistas. Mas tem uma parte que acha que o mundo é ruim, é mau. Elas não sabem que estão copiando uma definição de Platão. Não vou dizer da filosofia grega, porque nem toda era assim, mas de Platão, que dividia o mundo em material e espiritual. O mundo material seria o ruim, o mundo espiritual seria o bom. O mundo das ideias aqui, né, de Platão. Um mundo dividido em duas partes. O mal, o material, e o bem das ideias e do espírito. Ali tem uma figura chamada demiurgo. O demiurgo é aquele que faz o mundo material, e ele é ruim. Tem gente cristã que pensa assim, o mundo é ruim. Mas não é isso que diz na Bíblia. A Bíblia lá no princípio diz, pelo menos 7 vezes, lá no primeiro capítulo, que o mundo foi feito, e daí Deus diz, era bom. E foi feito mais uma coisa, e o Criador diz, e viu que era bom. Foi feita outra coisa, o Criador, outra coisa, e Deus, e o Criador, digamos, diz, e viu que era bom. Então esses que acham que o mundo é ruim, esses são platonistas. Mas a Bíblia tem a figura do mal, sim,
que é correspondente à injustiça, à opressão, ao ódio, à violência, à exploração, desamor. Então, esse demiurgo depois foi, assim, diluído ou promovido no nome Satanás ou Diabo. Sabe, eu nunca vi essa tal de religião satânica que faz culto ao diabo. Eu nunca vi. Eu já vi, por exemplo, os dark, os punk. Eu fui vizinho de uma moça que era dark. Na verdade, eu nunca conversei com ela como é que ela se identificava. Ela sempre andava de preto. Cabelão preto comprido. Mas eu não sei o que ela fazia no dia a dia. Devia ter seu trabalho, seu estudo, porque ela muitas vezes saindo de casa, voltando para casa. Mas o que eu observava assim era um comportamento extremamente de qualquer pessoa. Mas ela se identificava com um grupo. Os punk e os dark, eles são mais uma tribo de revolta dentro da sociedade. E com muita razão e muitas coisas. São uma espécie de grupo de manifesto. De dizer que tem coisa errada nessa sociedade ocidental, cristã. Mas eu realmente nunca vi um grupo de culto ao demônio, não sei onde eu poderia encontrar. Tem uma gente maluca que sim, fica tirando a língua, dizendo que o diabo que é bom, mas eu acho que são mais pessoas perturbadas mesmo. Sim, pessoas que às vezes perderam a sua identidade dentro da sociedade, um caminho razoável dentro da sociedade, e daí exageram na sua crítica à sociedade. Dizem que a quimbanda seria uma espécie de magia negra, assim, de fazer o mal. Mas eu realmente nunca vi. Sei de sacrifícios de animais, mas isso também faz parte da religiosidade ancestral. Mas que queiram mal, eu sei que pode haver, e há pessoas, mas eu nunca fui a uma reunião de quimbanda, e não se tem muita informação de que haja mesmo esse tipo. Eu conheci, aliás, namorei, foi uma maravilha, uma garota daqui do Rio Grande do Sul, mas em São Paulo ela foi fazer universidade, e lá ela fez curso de, sim, digamos, bruxaria, né? Ela me explicou muita coisa. Ela sacou. Ela entendeu o curso. Ela disse que a magia da bruxaria é linguagem. É saber usar a linguagem. Pode até usar para manipular pessoas, mas também para ajudar pessoas. Para entender a realidade de uma maneira mais profunda. É um curso de mágica. Ela dizia que a bruxaria dela era interpretar a realidade.
e fazer com que as pessoas sentissem a realidade. Aliás, ela era boa nisso, né? Ela me levou a uma festa para um dia, foi interessantíssimo o que ela me ensinou na festa. O que ela sabia, como ela sabia me levar. E a outras pessoas também. E às vezes ela se dava mal nisso. Então, não sei se existe um culto ao mal, porque todo mundo deseja o bem. Às vezes, até odeia outras pessoas. E isso é um mal em qualquer religiosidade, mesmo na que se diz cristã. O mal destrói, mata. O bem salva, cura. Então essa visão de mundo radicalmente dividido entre bem e mal, isso pode ser uma distorção. Não depende de religião. Isso depende de como é que você quer contribuir nessa sociedade que está no mundo material, onde existe vida, cura e existe morte e violência. Sim, bem e mal, mas não por causa de demônios. Não por causa de divindades fora do corpo. Tentei explicar um pouquinho, não sei. É muito curta essa explicação, né? Mas lembre-se, eu tento ver a coisa de um jeito frio, olhando para a realidade. Também para entender a religião. E assim como o bem não acontece caindo do céu, mas pela ação humana, também a ação pensante humana de construir estruturas boas, melhores, mais justas. Assim também o mal acontece pela ação humana dentro da realidade. Quando promove injustiça, violência, segregação, ódio, guerra. E isso pode acontecer dentro, fora, sem religião, com religião. A religião é só uma maneira de expressar. E nem sempre quando ela se diz bem é bem. Como disse a própria Bíblia, o próprio Jesus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, Deus, Deus, é realmente seguidor do Deus Javé, libertador dos escravos. Um bom dia. Contribuam fazendo observações, me sugerindo temas, ou até falem sobre se conhecem alguma religião que adora o mal, sei lá, o demônio, qualquer coisa. Curtam os meus vídeos e compartilhem ou convidem outras pessoas para ver também, para a gente levar adiante discussões que possam nos abrir os olhos, a cabeça, o espírito e o coração, para entendermos a realidade e ajudarmos a sociedade a buscar
o bem, o amor. Um bom dia, um grande abraço a todos e todas.